O conflito está chegando ao seu desfecho. E as informações que você precisa saber, desde a data prevista para o fim dos combates até o local onde Putin e Trump podem se encontrar, estão aqui. Não perca os detalhes exclusivos que só nós trazemos primeiro. Um escândalo envolvendo uma gigante industrial alemã, revelações sobre quem está auxiliando a Rússia na guerra, testes de uma arma ultraconfidencial e as manobras de intimidação que antecedem uma possível trégua. Enquanto isso, a Índia prepara uma resposta contundente aos Estados Unidos, Trump enfrenta resistências e um novo escândalo ganha força. Tudo isso e muito mais neste sábado, 9 de agosto. As notícias mais urgentes e impactantes, com análises que vão além do óbvio, antes de qualquer outro veículo. Acompanhe a edição matinal do Next News, informações precisas sobre Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o cenário global, apresentadas de forma clara e direta. Há quem aposte que a paz pode chegar já em 1º de outubro. Essa é a tese que circula em canais de análise pró-Kremlin no Telegram, sem embasamento concreto, mas com um apelo intrigante. E a especulação ganha ainda mais combustível com relatos do SKYWS. Segundo fontes confiáveis, Donald Trump teria discutido com o primeiro-ministro italiano, Giorgia Meloni, a possibilidade de um encontro sigiloso com Putin, não em qualquer lugar, mas no coração de Roma, na próxima semana. Fontes do governo italiano sugerem que o local escolhido teria um simbolismo inegável, o Vaticano. Já abordamos esse tema em edições anteriores, e vale lembrar que o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, reafirmou o compromisso do país em apoiar qualquer iniciativa diplomática entre Rússia e Ucrânia, desde que seja construtiva e sincera. Aguardamos confirmações oficiais, mas, enquanto isso, a guerra segue seu curso implacável. Nos bastidores da política, um murmúrio se torna cada vez mais alto. Talvez não seja o fim da guerra, mas uma pausa estratégica. Essa ideia ganhou força após declarações do primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, que, depois de conversar com Volodymyr Zelensky, admitiu ter uma intuição de que o congelamento do conflito pode estar mais próximo do que se imagina. Zelensky, segundo Tusk, manteve cautela, mas deixou transparecer um otimismo discreto. Para Kiev, é fundamental que a Europa e a Polônia, em especial, tenham voz ativa na construção de um eventual cessar-fogo e na arquitetura da paz. Varsóvia enxerga nessa possibilidade uma chance de fortalecer a segurança regional, algo que beneficia a todos. Afinal, a estabilidade na região não só garante proteção como também abre portas para investimentos, já que nenhum empresário em sã consciência aposta em áreas instáveis. Ainda em julho, Tusk já havia sinalizado indícios de que uma trégua poderia estar no horizonte. Desde então, Zelensky tem se reunido com Trump e líderes europeus para discutir formatos de negociação que acelerem esse cenário. Em conversa com o cientista político ucraniano Oleksiy Buryashenko, ficaram claros os contornos dessa paz parcial em que se desenha. Não se trata de um fim definitivo dos combates, mas de uma redução seletiva das hostilidades, especificamente no espaço aéreo. Ou seja, enquanto a Rússia suspenderia ataques aéreos no solo, a ofensiva continuaria sem tréguas. Uma manobra que, na prática, beneficia apenas Moscou, dando-lhe tempo para reabastecer seu arsenal de drones e mísseis. Para a Europa, no entanto, o que está em jogo vai muito além de uma simples pausa. O continente precisa de uma Ucrânia forte, capaz de conter a agressividade russa e, ao mesmo tempo, servir como escudo contra possíveis investidas em direções críticas, como a região de Kaliningrado, o corredor de Suwałki ou até mesmo os países bálticos e a Polônia. Não é à toa que Putin tem se dedicado a uma maratona diplomática. Em um único dia, ele conversou com o líder chinês, Xi Jinping, os presidentes do Uzbequistão e do Cazaquistão, o primeiro-ministro da Índia e, é claro, seu aliado incondicional, Lukashenko. Os temas? Sempre os mesmos: Estados Unidos, Ucrânia e o discurso recorrente sobre negociações. Segundo a mídia estatal chinesa, Xi deixou claro que Pequim não vê problemas em um diálogo entre Moscou e Washington, desde que seja em prol da paz, embora, como de costume, tenha evitado soluções concretas. Já Lukashenko, alinhado ao Kremlin, ofereceu Minsk como palco para um possível encontro entre Zelensky e Putin, como se o mundo estivesse à espera de que eles definissem o local. Precisamos nos preparar com antecedência, declarou, em tom irônico, como se a logística de um evento desse porte fosse simples. Se quiserem, eu mesmo me encarrego dos preparativos. Pelo bem da paz, é claro. Enquanto isso, Putin compartilhou com os líderes da Ásia Central e com Modi, da Índia, suas impressões sobre a reunião com o representante especial dos Estados Unidos, Steven Witkoff.
Os temas abordados incluíram comércio, energia e cultura, mas o recado subliminar era outro: a Rússia segue firme em sua narrativa. Modi, por sua vez, classificou a conversa como exaustiva e produtiva nas redes sociais, reforçando a parceria estratégica privilegiada entre os dois países e convidando Putin para uma visita à Índia ainda este ano. Analistas, no entanto, enxergam essa movimentação com ceticismo. Muitos concordam que, em uma eventual negociação entre Trump e Putin, este último sairia em vantagem. É importante que haja diálogo, que as partes exponham suas posições, pondera um especialista. Mas não dá para ignorar os riscos. Há motivos sérios para a preocupação. A verdade, porém, é que essa tal trégua aérea não passa de uma armadilha do Kremlin. A Rússia não busca encerrar a guerra, apenas ganhar tempo para se rearmar. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, Moscou quer ditar os termos e o ritmo das negociações, especialmente após o lançamento da iniciativa de paz americana. Putin faz questão de demonstrar abertura ao diálogo, mas evita um encontro direto com Zelensky, exige concessões de Washington e não tem intenção de parar os combates. Na reunião com Witkoff, em 6 de agosto, pode ter proposto um cessar-fogo seletivo, proibindo ataques de longo alcance. Isso tiraria da Ucrânia a capacidade de atingir alvos estratégicos da economia militar russa, enquanto daria a Moscou o tempo necessário para acumular mais armas. O Bloomberg destaca ainda que o Kremlin enxerga nessa manobra uma forma de escapar de novas sanções e tarifas americanas. Mas os aliados ocidentais não pretendem ceder. A Rússia pode até calcular quanto tempo sua economia aguenta antes de um colapso, mas, por enquanto, a pressão não foi suficiente para fazê-la recuar. Seu bolso está mais vazio do que há 3 anos, e as perspectivas de longo prazo são ainda mais sombrias. Mesmo assim, Putin segue apostando na guerra. Afinal, para ele, uma pausa estratégica vale mais do que uma paz verdadeira. Quando o assunto é dinheiro pesado, até as disputas geopolíticas ganham um ritmo acelerado. E Nova Delhi não está para brincadeiras, sua resposta a Washington não virá em forma de notas diplomáticas, mas de contratos congelados. A Índia suspendeu os planos de compra de armas e aeronaves americanas, um recado claro após Donald Trump impor novas tarifas sobre as exportações indianas. Segundo a Reuters, a visita do ministro da Defesa indiano aos Estados Unidos, onde seriam anunciados acordos bilionários, foi cancelada sem aviso prévio. Em 6 de agosto, Trump elevou em 25% as taxas sobre produtos indianos, punindo o país por comprar petróleo russo e levando a alíquota a um recorde de 50%. Na prática, isso significa os negócios para aquisição dos veículos blindados Triquear Rocket Javelin e o contrato de 3,5 bilhões de dólares por 6 aeronaves de reconhecimento Boeing foram paralisados. Não há proibição formal. Teoricamente, Delhi poderia retomar as negociações se conseguisse negociar as tarifas. Enquanto isso, a parceria militar e o compartilhamento de inteligência seguem supostamente intocados. As autoridades indianas chegam a insinuar que estão dispostas a abandonar o petróleo russo, mas apenas se os Estados Unidos oferecerem preços iguais aos de Moscou. O problema? O Ministério da Defesa indiano nega veementemente essas informações. E, como sempre, o que realmente acontece nos bastidores permanece um mistério. Escândalo global: como a Siemens alimenta a máquina de guerra russa. Enquanto a Índia manobra entre pressões, uma investigação da Reuters expôs um esquema ainda mais sinistro. Uma fábrica russa de explosivos, sim, aquela que está sob sanções, recebeu equipamentos da Siemens por meio de um labirinto de intermediários. A Bisolon Plant burlou as restrições ao encomendar os produtos através de uma empresa russa que usou atacadistas chineses como fachada. Registros de compras governamentais e aduaneiros revelam: já em outubro de 2022, a fábrica recebeu da Siemens equipamentos idênticos aos solicitados, incluindo reguladores de potência compatíveis com a produção de explosivos. Em 2023, o esquema se repetiu, dessa vez por meio da New Source Automation, com sede na China. Um representante da empresa admitiu sem cerimônia: podemos fornecer qualquer quantidade de produtos, sem revelar o comprador final. Os documentos comprovam: em 2 anos, a empresa-mãe da fábrica adquiriu pelo menos 3 conjuntos do sistema CEMAR da Siemens, que permitem controle remoto de processos industriais. Tudo isso para uma instalação de defesa sancionada. Enquanto o Ocidente se debate em declarações de princípios, a engenharia alemã segue alimentando, literalmente, a guerra de Putin. O Ártico como palco do próximo pesadelo nuclear.
E falando em guerra, algo perigoso está prestes a despertar no silêncio gelado do Ártico. Nos próximos dias, a Rússia deve testar o míssil intercontinental Burevestnik, armado com um reator nuclear e descrito por Moscou como o único no mundo. Segundo Barents Observer, o local escolhido é o arquipélago de Nova Zembla, onde testes nucleares são realizados desde os anos 1950. O espaço aéreo já foi fechado em um raio de 500 quilômetros ao longo da costa ocidental, de 7 a 12 de agosto. Não há confirmação oficial, mas os sinais são inconfundíveis: torres de lançamento mobilizadas, restrições de voo, e a retórica criminista aquecendo os ânimos. Analistas não têm dúvidas: Putin não quer apenas testar a arma. Ele quer exibi-la. Uma demonstração calculada de que a chantagem nuclear segue como sua carta na manga, mesmo enquanto a economia russa sangra e a população sufoca sob o peso das sanções. O paradoxo. Enquanto o Kremlin gasta fortunas em sua corrida atômica, milhões de russos não sabem como pagar por óculos ou remédios, muito menos por soluções para problemas que, em outros países, já têm resposta. A revolução que devolverá sua visão aos 20 anos. Falar em soluções, a miopia, a hipermetropia e a vista cansada não são mais uma sentença. A FDA, a rigorosa agência americana que regula alimentos e medicamentos, acaba de aprovar as gotas VIZ, uma revolução em forma líquida que restaura a visão como nos melhores anos e mantém o efeito por até 10 horas. 20 anos de pesquisa resultaram nesta fórmula, baseada na molécula ciclidina, que age como a lente de um iPhone, contrai a pupila e ajusta o foco com precisão cirúrgica, independentemente da distância. Miopia? Hipermetropia? Alterações da idade? Uma única gota resolve. O lançamento está previsto para o final de 2025. A pergunta que não quer calar: você está pronto para enxergar o mundo novamente como aos 20 anos? Agradeço por acompanhar até aqui. Seu tempo e confiança são o que tornam este espaço possível. Deixe seus comentários, curtidas e compartilhamentos. Quanto mais somos, mais forte fica a voz da informação que não se curva. Por enquanto, é isso. Até a próxima, e que as notícias que chegarem até você sejam tão claras quanto a visão que merece recuperar.